Olá pessoal, tudo bem? Então nessa aula de hoje nós vamos falar sobre planos tangentes e aproximações lineares. Nós vimos lá no cálculo 1, a gente pode usar uma reta para aproximar linearmente uma função com uma variável. Então veja bem, se eu tenho y igual a f de x, então o meu gráfico da minha função ele pode ser feito da seguinte forma. Uma função qualquer, y igual a f de x. Pegando um ponto aqui em x0, aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, né? Pegando um ponto aqui em x0, eu vou ter aqui uma reta tangente nesse ponto x0 aqui, ó. Então, essa reta tangente aqui, eu posso chamar ela uma função linear L de x. Lembra que toda reta ela tem uma função linear. Então, por isso estou chamando de L de x. E a reta tangente aqui no ponto. Então, como que eu acho a equação dessa reta tangente? Lembra lá da equação da reta? M é igual a y menos y0 sobre x menos x0. Ou ainda posso escrever y igual a y0 mais mx menos x0, né? Então, veja bem, se eu pego aqui, nesse ponto aqui, ó, esse ponto aqui eu tenho x0 e y0. Então, o que eu preciso encontrar para determinar a equação dessa reta? Eu preciso achar o coeficiente angular. Esse coeficiente angular aqui, lembra que m é a mesma coisa que f' de x0, porque é tangente ao ponto aqui, ó. Então, é a mesma coisa que a derivada da minha função aqui. Ou seja, eu posso escrever esse y, que é a minha função, que eu vou substituir aqui por L de x, igual a y0 mais f' de x, no ponto x0 vezes x menos x0. Então, essa é uma equação da minha reta tangente. E essa reta aqui, ela pode ser utilizada para encontrar valores aproximados de f de x. Por exemplo, se eu pego um valor aqui bem próximo de x0, um x0 mais um ΔX bem pequeno aí. Então, o valor aqui em cima da reta vai ser 1 e o valor aqui em cima da função vai ser outro. O valor aqui vai ser o L de x mais x0 mais ΔX. E esse outro ponto aqui vai ser o f de x0 mais ΔX, ó, esse aqui, não é? Então, veja bem que os valores são próximos. Para valores bem próximos de x0 aqui, tanto pela esquerda quanto pela direita, eu vou ter valores bem próximos entre f de x e L de x. A diferença entre um e outro aqui vai ser muito pequena, não é? E essa diferença aqui, mais na frente, nós vamos ver que vai ser o diferencial, vai ser o dx. Bem, então essa é a equação linear da reta. Utilizando isto aqui por analogia, não é? Para a gente trabalhar com planos, que é o que interessa para a gente, planos tangentes a uma superfície definida por uma função de duas variáveis, então a gente vai ter esta outra situação. Agora, usando esse mesmo raciocínio que a gente usou para a função linear e para a função de uma variável, usando a equação da reta como aproximação linear, a gente pode usar também para a função com duas variáveis, considerando o plano tangente como sendo uma aproximação linear da nossa função. Então, essa daqui é uma função de aproximação linear. Como que seria a função de aproximação linear para uma função com duas variáveis? Então, a minha função ela seria uma superfície e a aproximação linear seria um plano tangente em um ponto x0, y0, né? Um ponto qualquer da superfície. Veja bem que aqui nós tínhamos o y0 como ponto inicial da nossa equação. Aqui a gente tem o z0. Por quê? Porque você está trabalhando com duas variáveis. Então, aqui o z0 é o valor da minha função no ponto x0, y0. Ao invés de ter uma derivada só, que aqui a gente teria df dx, aqui a gente tem a derivada da minha função em relação a x e a derivada da minha função em relação a y. Passo a ter duas derivadas. Lembra que aqui a gente vai ter que achar as derivadas parciais da minha função. Então, vamos ver um exemplo como que fica isso? Então, se eu pego aqui a minha função f de xy igual a ln de x ao quadrado mais y ao quadrado, pegando um ponto em que x vale 1 e o y vale 1, substituindo aqui na nossa função,
a gente vai ter ln de 2 para o valor de z, que é o terceiro ponto. E aí, então, como que isso ficaria no plano? Então, aqui no plano, você tem a sua superfície, que é essa vermelha. Essa superfície vermelha é ln de x ao quadrado mais y ao quadrado. E esse azul aqui é o plano tangente no ponto 1, 1, ln de 2. Ó, nesse ponto aqui. Então, aqui o x ó, vale 1. Esse vermelho é o eixo x e esse verde é o eixo y. Eixo x, eixo y. Então, aqui pegando o ponto, ó, 1, 1, você subindo aqui, você tem ln de 2, nesse ponto aqui, ó, onde o plano está só encostando a superfície, né? Lembra que aqui ele vai encostar pelo lado de dentro da superfície aqui, ó, que ele está passando aqui, né? Ele está só encostando nesse ponto aqui, ó. E aí, como que eu acho, então, a equação deste plano aqui, ó, deste plano tangente neste ponto? Seguindo, então, o mesmo raciocínio aqui, primeiro eu vou ter que achar as derivadas parciais, o fx e o fy. Então, para eu encontrar aqui as derivadas parciais, derivando isso aqui, vai ser 1 sobre u sobre du, vezes du. Quem é o du aqui? Dá 2x em relação a x. Então, 2x sobre x ao quadrado mais 1. E aí, substituindo aqui no lugar do x e do y, 1 e 1, você vai ficar 2 vezes 1, 2, sobre 2, dá 1. Então, a derivada em relação a x no ponto em que x vale 1 e o y vale 1 é 1. E a derivada de y nesse ponto, em relação a y nesse ponto, é 1 também. Então, a minha equação linear vai ser, ó, ln de 2, que é o z0, mais fx, que é 1, está aqui, vezes x menos x0, quem é o x0? x0 é 1 e o y0 é 1 também. Então, ficou menos y0. E aí, então, a nossa função linear vai ser essa daqui, ó, menos 2 mais ln de 2 mais x mais 1. Então, essa daqui é uma função que calcula para mim o valor próximo à minha função f de x, y. Se eu não quiser usar essa função aqui, por exemplo, para 1,1, 1,1, então eu posso usar essa daqui, que aí ficaria 1,1 mais 1,1, ficaria 2,2. 2,2 menos 2, então vai ficar 0,2 mais ln de 2, que é próximo a ln de 2, que é o valor de z utilizando a nossa função. Se eu utilizar a função linear, vai ser um valor aproximado. Então, como que ficaria então no nosso gráfico? Ó, se eu pego aqui valores, por exemplo, próximos a 1, 1, pode ser antes ou depois de 1. Pegando aqui 0,9, 0,9. Ou pegando 1 para x e 0,9 para y. Também é valor próximo de 1, 1. Então, eu ia achar os valores aqui sobre o plano, que seria valores próximos da minha função. Certo, pessoal? Então, esse plano aqui, ele calcula para mim os valores aproximados da minha função para valores próximos de 1, 1. E aí ele não vale para todos os pontos da função, não é? Cada ponto que eu pegar aqui da minha superfície, eu vou ter um plano tangente diferente. Então, esse plano tangente aqui, ele me dá uma função linear em que aproxima os valores de z para os valores de x, y próximo de 1, 1.